combate firmado nelas o bom combate. Diga comigo, combate firmado nelas o bom combate. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram o quê? Amém? Fala para quem está do teu lado, mesmo de máscara, pode falar. Mantenha a boa consciência. Amém? E dentre eles se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, meu Deus, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, e em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Leia o 3 comigo. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém? Levante a mão para cá, abençoa minha vida, minha casa. Amém? Cobre a nossa vida agora. Cobre, fala, Senhor, nós cobrimos agora a vida do teu filho. Pode pedir, pede. Senhor, nós cobrimos este lugar agora. Nos submetemos ao teu Espírito. Espírito Santo, conduz a tua palavra. Eu me entrego a ti, Jesus. Eu me entrego por inteiro, Senhor. Que nós possamos fluir no rio da água da vida. Que cada vida que está aqui, cada vida que está em casa, seja tocada, alimentada, fortalecida, Pai. Que o céu se abra em cada casa. Que haja uma visitação celestial. Uma visitação celestial nesta noite, Senhor. Alegra o coração de cada um, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pessoal, já faz alguns dias que eu tenho sentido no meu coração e até o Senhor me deu alguns sonhos proféticos falando sobre isso, que este é um tempo da igreja estar preparada. Então esse é um tempo que nós temos que nos fortalecer espiritualmente, fortalecer o nosso homem interior. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente pega, eu estava meditando em Mateus 24, Mateus 25, que são dois textos em que Jesus ele fala do fim dos tempos. E a gente olha que naqueles textos, Jesus está dando instruções. Instruções. Quer ver? Quem aqui você se lembra, talvez faz muito tempo ou faz pouco tempo, teu pai e tua mãe te pediam algumas coisas, você não prestava atenção e fazia errado. Alguém já passou por isso já? Alguém já saiu para comprar alguma coisa, não lembrava o que tinha que comprar e voltou e não comprou? Por favor, levante a mão. Ok. Ou teu pai pediu para comprar uma coisa, tua mãe pediu, você comprou errado. Várias vezes. Os maridos, quem tem esse hábito também? Ok. O que é isso? Não prestamos atenção nas instruções. E quando tem instruções que são muitas, tem que anotar. Tem que levar uma cola. Por quê? Porque eu não vou confiar só na minha memória.
Eu preciso me proteger daquelas instruções. Por quê? As instruções podem fazer diferença. Quando a gente pega um avião, eu não sei você, mas chega uma hora que a gente fica arrogante. E tem lá a comissária de bordo, né? Explicando. O corredor fica livre. Em caso de não sei o quê, a poltrona de baixo, ela serve de não sei o quê. O assento é flutuante. Máscaras cairão. Coloca primeiro em você. Só que você já viajou tanto de avião, que na hora que a comissária está falando, que o comandante lá está falando, o piloto, a gente está fazendo outra coisa. Até o dia em que vai precisar. E uma instrução que a gente não ouve, ela vai fazer toda a diferença. Deixa eu te explicar uma coisa e pega isso aqui, pelo amor de Deus. A Bíblia é um livro de detalhes. A bispa estava lendo hoje de manhã o texto em que Jesus disse assim: muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, e ele dirá: não vos conheço. Aí eles vão falar: como não? Nós expulsamos demônios, nós demos ofertas, e o Senhor diz que não me conhece. Ele vai dizer: não te conheço. E conhecer fala de intimidade. Então são pessoas que elas não entraram numa vida mais profunda com Deus, e aí eles perderam os detalhes. E são os detalhes que vão fazer a diferença daqui para frente. Você precisa prestar atenção nos detalhes da tua vida com Deus. E isso vai nos levar ao quê? A nos preparar para a próxima estação. A nos preparar para o próximo tempo. Eu gosto demais do jeito que Paulo fala com Timóteo, o texto que nós lemos. Eu vou usar esse texto aqui hoje para falar de preparo. Porque Paulo fala com Timóteo do jeito que ele não fala com ninguém mais. Ninguém. Algumas palavras que Deus usa, aliás, que Paulo usa para falar com Timóteo, são palavras de quem tem intimidade. E Paulo tinha muitos discípulos, muitos. Tito, Filemon. Aí você vê lá em Romanos 16, Paulo fala o nome de um monte de gente. Mas Timóteo, ele diz: meu filho. E como Paulo tinha uma relação de pai e filho com Timóteo, ele pegava mais pesado com Timóteo. E ele usa algumas palavras que só quem é pai pode usar. Se você ler as duas cartas, ele usa: eu te exorto, eu te conjuro. Conjuro, querido, é assim: eu tô mandando, eu tô te exortando, eu tô te corrigindo. E Paulo pegava no pé de Timóteo. Paulo falava o quê? Aviva o dom que há em ti. Eu te exorto. Querido, o filho, quem é filho de verdade, sempre vai tomar mais bronca. Porque o pai tem liberdade para corrigir o filho. Então por que muitos estão perdendo os detalhes de Deus? É simples, irmão. Para muitas pessoas, eu não posso, por exemplo, falar com elas como eu falo com o Raul. Nós já tivemos uns momentos tensos em casa. Dos meus filhos falarem para mim:
Com a gente você dá bronca assim, né? Agora aquele fulano que fez tal coisa lá, você não fala nada. Aí eu tenho que explicar para eles o quê? Ele não é meu filho. Eu não posso conjurar ele. Eu não posso exortar ele, porque se eu exortar ele, ele vai dizer o quê? Você não é meu pai. Você não pode falar assim comigo. E ele não vai aceitar o quê? A correção para ser alinhado. E se você ler as 2 cartas de Timóteo, você vai perceber que Timóteo ele tinha uma leve para a média tendência a desânimo. Ele era um homem de Deus, Timóteo era um apóstolo. Timóteo era um pregador, mas Paulo tinha que ficar no pé dele. Lembra? Olha o que eu te falei. Lembra o dia que você foi ungido. Lembra o dia que você foi enviado. Lembra aquela profecia que você recebeu. Então veja bem, toda hora Paulo tinha que ficar lembrando Timóteo. E isso foi uma bênção na vida de Timóteo, por quê? Se Timóteo não tivesse um pai para corrigi-lo, para lembrá-lo, para exortá-lo, para dizer, você está errado. E se ele não tivesse um pai para dizer para ele, você está desanimado. Aviva o dom que está dentro de você, meu filho. Você é um apóstolo, você é um profeta. Você tem uma missão, Timóteo. Teve um momento que Paulo, talvez eu erre a cidade, mas teve uma hora que Paulo, acho que estava indo para Éfeso, e ele fala para Timóteo, você não vai comigo agora você vai ficar aqui cuidando da igreja. E Paulo vai sozinho, e coloca aquela responsabilidade na mão de Timóteo. E Timóteo ele tinha que fazer o que agora? Prestar atenção nos detalhes. Para ele o que? Paulo fala algumas coisas incríveis. Paulo diz assim, combate o bom combate. Timóteo, presta atenção, Timóteo. Você está numa guerra. E que guerra é essa? É a guerra pela nossa consciência. Tanto que ele fala, Timóteo, mantenha a fé e a boa consciência. O que é consciência? É a nossa mentalidade. O que está passando na nossa cabeça. O jeito que a gente está entendendo a vida. E quando Paulo fala, combate o bom combate, essa expressão fala o quê? Lute a guerra certa. Porque senão você vai lutar a guerra errada. Quantas vezes na nossa vida a gente já sofreu? Porque nós lutamos a guerra errada. Lutamos com as pessoas o que a gente não devia ter lutado. Sofremos emocionalmente o que não deveria ter sofrido. Abrimos mão de coisas que não deveríamos ter aberto mão. E lutamos por coisas que não deveríamos lutar por elas. Porque nós estamos na guerra errada. Então aqui o que? Tem um pai exortando o filho a lutar do jeito certo. Nós vamos ter coração de filhos. Porque quando você tem um coração de filho, Deus pode te corrigir. Querido, eu parto do pressuposto de que eu nunca estou certo. Eu deixo Deus me mostrar. Às vezes a Selma, ela quando ela fala, deixa eu te falar uma coisa, eu falo, meu Deus, lá vem. E aí ela fala algo preciso. Na hora eu não quero ouvir. Mas eu fico quieto. Eu fico quieto, por quê? O pai vai usar ela para me corrigir.
Ele usa quem Ele quiser. Eu tenho que ter um coração de filho, porque senão a minha consciência está sendo bombardeada pelo diabo, a minha mente vai se perder. Aí eu vou mandar uma carta para Paulo dizendo: ô Paulo, quer saber de uma coisa? Arruma outro aí. Cansei desse negócio. Não quero mais brincar de igreja. Porque a mente dele poderia ser corrompida. E qual é a guerra que a gente enfrenta? Ouça isso que eu vou te falar, pelo amor de Deus. A guerra que você enfrenta não é uma guerra só pela tua família, pelos teus sonhos, pelo teu casamento. Nós estamos em uma guerra pelo certo. Então tenta entender o que eu vou te falar, olha aqui para mim. Quando o diabo fere a tua consciência, ele está querendo o quê? Que você deixe de fazer o certo. Uma consciência contaminada vai tomar as decisões erradas fora da vontade de Deus. A maior guerra espiritual é porque o diabo quer que você erre. Então ele quer que eu erre com ela, ele quer que eu erre com vocês. Várias vezes, querido, eu tive que limpar minha mente de uma má consciência. Porque às vezes uma pessoa faz mal para a gente, e a gente começa a odiar todo mundo. Um enviado do diabo contamina a consciência, e quando a minha consciência está contaminada, ela vai fazer eu errar em tudo que eu faço. Eu erro com meus filhos, eu erro no meu ministério, eu erro na minha missão. Tem muita gente hoje focada no seu sucesso próprio. Ela não está focada na missão do reino. O meu sucesso, querido, é cumprir a vontade do meu Pai. Jesus não disse isso? Eu vim para fazer o quê? A vontade do meu Pai. Onde Deus está querendo te usar? Que trabalho que Ele quer pôr na tua mão para você manifestar a glória dEle? O que Ele está querendo fazer na tua casa, mas Ele não está conseguindo porque você está lutando o combate errado? A consciência foi corrompida. E aí Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você precisa fortalecer tua vida espiritual. E o que eu vou falar aqui para você são as coisas mais simples de um pai para um filho. Então, como é que Paulo prepara Timóteo? Sabe como? Falando coisas simples, mas Timóteo tinha que ser simples para entender. Vamos no capítulo 2. Primeiro, vamos no 19, volta lá. 1 Timóteo 1,19. Diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Diga comigo, eu não posso rejeitar a boa consciência. Algumas pessoas mudam o coração e naufragam na fé. Uma coisa que Deus nos ensinou nos nossos quase 25 anos de evangelho é entender que as pessoas erram e nós não podemos mudar o nosso coração diante de Deus. Não podemos mudar o nosso coração.
Paulo está dizendo aqui que algumas pessoas perdem a boa consciência e elas vão naufragar na fé. O que é o naufrágio, querido? Afundou. A caminhada da pessoa morreu com Deus. Eu conheço mais gente que está fora da presença de Deus hoje. Infelizmente, querido. Tem mais gente desviada do Evangelho do que feliz com Jesus. Eu vou dizer para você, as pessoas mais tristes que eu conheço hoje são as pessoas que um dia andaram com Deus. O que aconteceu? Nem elas sabem responder, mas eu vou responder na palavra. Elas não entenderam o combate. Satanás bombardeou a consciência dela. E ela viu um monte de gente fazendo coisa errada. Ela foi ofendida pelas pessoas. Ela caiu na carne. E a consciência o quê? Sendo bombardeada. Aí ela combate do jeito errado. Naufraga. Você já imaginou, querido? Depois de eu andar 25 anos com Jesus, eu me tornar um homem amargo agora, nessa altura do campeonato? A palavra diz, melhor é terminar do que começar. Querido, eu tenho que chegar bem na presença de Jesus. Paulo fala para Timóteo lá no final, ele fala, Timóteo, eu combati o bom combate. Completei a carreira, ou seja, meu barco chegou no final, e o teu? Timóteo, eu sou teu pai, presta atenção. Você viu como que eu servi a Deus. Eu servi a Deus espancado, eu servi a Deus sem dinheiro, eu servi a Deus perseguido, eu fui preso, eu fui abandonado, mas está aqui. O diabo não feriu minha consciência. Eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Eu combati o bom combate. Preste atenção. O Espírito Santo está mandando eu preparar cada um de vocês. Porque Ele também está me preparando. Nós não podemos achar que a vida daqui para frente vai ser um mar de rosa. Querida, a gente sabe que a terra não vai ser mais a mesma. Nós estamos entrando em dias muito difíceis da humanidade. Eu não sou fatalista, mas eu sou bíblico. Leia a Bíblia. Ontem eu estava lendo Apocalipse. E quando fala que o leão da tribo de Judá abriu o livro e desatou os selos. Aí eu comecei a ler. Cavalo branco, cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho. Aí eu falei, peraí, Jesus. Esses cavalos já estão na terra. Por quê? Peste já está na terra. Homem matando homem já está na terra. Fome, desigualdade social, já está na terra ou não? Tem gente que tem muito e gente que tem pouco? Tem. Espera aí. Se isso já está na terra, então o selo já foi aberto. Isso aqui é particular meu, tá, irmão? Olhando para mim a palavra, já tem alguns selos do Apocalipse que já estão abertos. Já começou. Só que tem gente que vai perceber, gente que não vai perceber. Já está acontecendo. E Mateus 24 fala do princípio das dores. Então, são dores menores. Só que por quê? Tem um lenço de papel? Tem. Mas por que a gente diz que são dores menores? Porque essas dores não chegaram em nós. Eu tenho falado com um pastor Gessé, que está lá nas Filipinas.
7 milhões de crianças lá nas Filipinas por ano são vítimas de abuso sexual. 7 milhões. Eles dão comprimido para as meninas engordarem. Comprimido de boi. Para as meninas ter hormônio, crescer rápido para ir para a rua se prostituir. 2 milhões de órfãos. Eu estou falando de um país. Um país. Essa calamidade está aí. E a igreja não pode ficar perdida. Nós não podemos ficar perdidos na nossa consciência distraída. Ainda lutando com problemas que a gente não devia lutar mais. Muitos de nós estamos lutando com uma baixa estima que não faz mais sentido, irmão. Nessa altura do campeonato não faz mais sentido se você é alto, baixo, solteiro, casado. Irmão, acorda. Você é um príncipe de Deus, você é um filho bendito. Não faz mais sentido essas briguinhas por causa de coisas fúteis. Agora é uma hora da igreja acordar para combater o bom combate e manter a boa consciência. Uma mente guardada pela palavra. E o que o Senhor quer fazer conosco nesses dias é nos fortalecer interiormente. Que o teu espírito seja forte. Amém? E aqui esse texto ele fala assim, no versículo 20. Alguns naufragaram na fé, dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre. Himeneu e Alexandre eram 2 homens da igreja. Talvez 2 pastores, 2 profetas, mas eram 2 homens que tinham ministério. E aí Paulo diz assim, os quais eu entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Um texto pesado. Paulo teve que fazer o seguinte, olha, eu excluo esses 2 homens da igreja. Eu removo eles da nossa comunhão. Porque o que eles fizeram é muito grave. Blasfêmia fala de calúnia. Fala de falar heresias. Esses 2 homens, eles ficaram com a mente tão suja. Tão suja. Eu não sei você, querido. Não sei se você já teve contato com um crente sujo. Se não teve, graças a Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. Um crente com a mente contaminada é muito pior que um ímpio. Muito pior. As piores maldades que eu já vi até hoje eram de pessoas que falavam de Jesus, mas se tornaram cruéis, mentirosas, manipuladoras, maldosas. Tem um irmão nosso, eu vou contar isso que eu sei que é importante. Um irmão nosso estava para ser despejado. Aí o dono da casa foi lá na igreja, né? Procurou o pastor, falou, pastor, eu sei, não sei se tem a ver com isso, mas o irmão aí da tua igreja está devendo aluguel. Aí o homem lá da igreja falou assim para ele, despeja, põe na rua, eu não tenho nada a ver com isso. Só que o dono da casa, ele é um agiota. E é um homem da quebrada. Aí o irmão está morrendo de medo, falou, Jesus, esse cara vai me pôr na rua. E esse irmão tem 4 filhos pequenos. Aí o homem que é agiota, que é da quebrada, achou o irmãozinho
falou para ele: deixa eu falar uma coisa para você. Eu fui lá na tua igreja. Procurei lá teu líder lá. Sabe o que ele falou? Ele falou para eu te pôr no olho da rua. Só que é o seguinte, eu não tenho coragem de fazer isso com pai de família. Faz o seguinte, eu vou reformar aquela casinha menor ali para você. Fica lá. Quando você puder, você me paga. O ímpio não teve coragem, porque o ímpio tinha mais consciência. Irmão, como é que está hoje? Qual o estado da tua consciência? Vamos lá. Se alguém chegar para você hoje e falar mal de um outro irmão, o que você vai falar para ele? Hã? Vigia. O que mais? Já orou por ele? Não quero ouvir. Mas sabe uma coisa? Às vezes a gente não consegue medir o tamanho da contaminação. Eu acho que às vezes, irmão, ou nós somos muito ingênuos, ou a nossa consciência está contaminada e casou com o que o outro está pensando. Paulo falou assim: Himeneu e Alexandre eu entrego para Satanás, porque é filho dele, não é filho de Deus. Então, cada um volte para o seu pai. Uma pessoa que quer fofocar, uma pessoa que não ajuda um irmão, querido, presta atenção, ainda que o irmão esteja errado, o nosso papel não é de juiz, é de ajudar. Eu não sei a razão pela qual o irmão não pagou o aluguel dele. Eu só sei de uma coisa, ele vai ser despejado, gente. E ele tem 4 filhos. Não é hora de discutir quem está certo ou quem está errado, é hora de fazer alguma coisa. Depois a gente conversa. Amém? Eu acredito o que Jesus faria. Se alguém viesse falar de você para Jesus, o que Jesus faria por você? É o que nós temos que fazer pelos nossos irmãos. É o que você tem que fazer pelo teu irmão. Pela tua família. Irmão, peraí, você está com a tua consciência contaminada e quer contaminar a minha? Olha o que Paulo fala, vamos no capítulo 2 agora. Antes de tudo, pois exorto. Querido, primeiro diga assim comigo, antes de tudo. Diga assim, antes de tudo. Primeira coisa a ser feita, antes de qualquer coisa. Qual é a instrução de Paulo? Antes de tudo. Repita comigo, diga antes de tudo. Amém? Ah, vamos conversar porque nós temos que resolver aqui algumas coisas. Não, antes de conversar. Ah não, nós precisamos ter um papo de marido e mulher, vamos ter uma DR. Antes da DR. Antes. Então Paulo está dizendo que antes de tudo, existe um posicionamento espiritual que todo servo de Deus precisa saber. Então diga comigo de novo, antes de tudo. Aí Paulo põe uma vírgula e diz, pois. E aí, qual é a outra palavra que vem em seguida? Exorto. Diga comigo, exortação. Amém? Então veja bem,
O Senhor pode te exortar ou não? Deixa eu fazer uma pergunta agora melhor. Pegue assim na sua mão. Tá, ok, pega assim, faz assim. Um segundinho só. Você vai entender. Sabe o que tem na tua mão agora? Um termômetro de orgulho. Nós vamos fazer agora a medição do teu orgulho. Você sabe como é que mede orgulho? Com uma exortação. Exorte uma pessoa e você vai saber o nível do orgulho dela. Pastor Fernando, você tem quantos anos? 56. Menino. Tá. Paulo diz para Timóteo que ele não deve exortar os mais velhos. Ele fala, aos mais velhos fale como pai. Mas vamos colocar aqui, eu sou pastor do pastor Fernando, mas eu sou mais novo que ele. Só que eu vejo algo na vida dele e eu sou pastor, eu tenho que ir lá falar com ele. Então eu vou lá com o termômetro. Eu vou ter que falar com o pastor Fernando. Que eu fiquei sabendo da situação, preciso saber se é sério ou não. E eu vi uma atitude, vou ter que ir lá. Aí eu chego lá. Tem que exortar, tem que corrigir. Só que você está com o termômetro na mão. Às vezes, querido, teu pai não pode te falar nada, tua mãe não pode te falar nada, teu irmão não pode te falar nada, ninguém pode te corrigir. Porque o termômetro da exortação, que é o termômetro do orgulho, ele ainda está na nossa mão. Aí eu chego lá para falar com o pastor Fernando, ele, imagina, quem é você para falar comigo desse jeito? Quem é você para me corrigir? Eu sou um homem. Com quem você pensa que está falando? É assim ou não é? É assim ou não é? Às vezes Deus vai usar o teu filho para te dar uma correção. O teu filho vai falar algo que é Deus falando. Aí você saca o teu termômetro de orgulho. Irmão, quebra com isso na tua vida. Paulo ele está usando a seguinte expressão aqui: Timóteo, eu estou te exortando. Será que nós, como igreja, estamos preparados para Deus nos exortar? Vou repetir. Será que nesse momento a igreja de Cristo, ela está quebrantada ou está orgulhosa? Querido, Deus pode usar o teu chefe ímpio para te corrigir. Crente tem orgulho. Quem é o ímpio para falar com... Querido, Deus é o teu Deus, Ele é o Deus do ímpio também, viu? Ah, mas meu chefe é macumbeiro. Deus pode usar o macumbeiro para te corrigir. Qual o problema? Você acha que você não tem que aprender nada com o teu chefe? Não, mas é que Deus está na minha vida. Querido, Deus é o Deus dele também, só que ele não sabe. E você acha que Deus não pode usar ele para te abençoar? Quem gostaria amanhã de chegar na empresa e o chefe falar, vou te dar 50 mil? Deixa eu ver quem aceitaria. Ah, peraí, 50 mil você aceita, bronca não. Sabe o que é isso? A nossa consciência está maculada. Precisamos lavar de novo com a palavra, com água pura. José respeitava Faraó ou não? Sim. Daniel respeitava Nabucodonosor? Sim. Então vamos continuar.
Antes de tudo, pois, exorto que faça o quê? Primeiro, use a prática de súplicas. Diga comigo assim: eu vou fortalecer o meu interior com a prática de súplicas. Amém? Então vamos lá, lição número 1. Praticar súplicas. Súplica o que é? Pedido. Súplica é você pedir para Deus. Aí você fala, mas bispo, isso é uma coisa muito elementar, né? É elementar, mas é onde a nossa mente fica contaminada. Porque tem algumas coisas que você pede para Deus e outras você tenta resolver. Algumas coisas a gente pede para Deus. Outras coisas, a nossa mágoa entra na frente, o nosso orgulho entra na frente. Outras coisas a gente não pede para Deus, por quê? Porque a gente já sabe fazer. Por que eu vou pedir para Deus algo que eu sei fazer? Então Paulo está falando o que para o filho dele? Filho, aprenda a suplicar tudo diante de Deus. Por quê? Tudo que a gente pede e fala com Deus, nós teremos a resposta certa de Deus. Quem aqui já pediu coisas para Deus e Deus não quis te dar? Ok? Ok. Quem aqui pediu coisas para Deus, Deus não quis te dar, mas você deu um jeito e se deu? Ah, mas só isso. Ah, meu Deus. O que aconteceu? A minha consciência estava corrompida, falou mais alto. E eu sei, querido, tem gente que não me pede aconselhamento porque ele tem medo de eu falar o que ele não quer. É lógico. Ah, não, eu conheço o bispo, ele já tem uma tendência a falar uma coisa, aí eu não vou, não é o que eu quero, então deixa. Só que isso é diante de Deus, querido. Então diga comigo, súplica. Vamos treinar agora? Então diga assim, é noite de treinamento. Amém? Então eu quero que você ponha a mão no teu coração e vai suplicar. Você vai orar agora diante de Deus 1 minuto. O que você está precisando de uma resposta de Deus hoje? Quem aqui tem uma situação que você não tem condição de resolver? Deixa eu ver. Todo mundo, irmão. Feche os teus olhos.